Olá, querido fera, tudo bom? Vamos dar início ao estudo da refração luminosa, tá certo? Lembre-se que em ondulatória a gente já conversou sobre refração, tá? E explicamos naquele instante que refração é um fenômeno ondulatório, onde existe mudança na velocidade da onda quando ela passa de um certo meio para outro. Continua valendo a mesma coisa, até porque a luz é uma onda eletromagnética. A gente simplesmente vai particularizar algumas situações que nós achamos interessantes, tá? Principalmente para o ensino médio, mas aquelas regras continuam valendo, até porque, como eu disse anteriormente, a luz é uma onda eletromagnética, ela tinha que se encaixar naquelas relações matemáticas e conceituais que nós falamos anteriormente, tá bom? Então vamos embora para a nossa telinha. Bom, imaginemos aqui uma situação onde a gente tem ar e água, certo? Um dióptro plano aí de ar e água. E um peixe enviando luz para fora da água, para o ar. Na medida que esse raio de luz passar da água para o ar, esse raio de luz sofrerá uma refração, porque ele vai estar mudando de um meio para outro. E a velocidade de uma onda é uma característica do meio, então isso é refração. Então, percebe logo de cara que a refração não necessariamente tem que ter desvio dessas ondas luminosas. Não, tem que ter mudança de velocidade. Desvio, isso é uma consequência. Como nesse caso não ocorreu desvio, tá? Mas ocorreu mudança de velocidade. Já no segundo caso, não. Aí a gente tem aqui desvio e mudança de velocidade. Tá certo? Nesse caso a gente tem tanto uma coisa como outra. Então vai existir uma equação que vai relacionar isso aí. Tá certo? Então a refração luminosa é o fenômeno que causa aquela sensação de olharmos para o fundo de um oceano, para o fundo do mar, e acharmos que o peixe está mais acima do que ele realmente encontra-se, ó. Essa posição aparente aqui do peixe, ó. Deixa eu só mudar a canetinha aqui. Essa posição aparente dele aqui, ó. Isso é uma posição aparente, não é uma posição real. Isso aí ocorre exatamente por causa da refração luminosa, que também causa sensações como essa, de você olhar para esse lápis, achar que ele encontra-se quebrado. Na verdade, não. Na verdade, o raio de luz desviou e aí você teve uma posição aparente, um tamanho aparente, tá, desse objeto, uma localização aparente dele devido ao desvio desses raios luminosos, tá certo? Beleza? Então vamos seguir em frente. Bom, índice de refração. Esse índice de refração, como o próprio nome diz, ele vai dizer o quanto a luz, tá, foi refratada ou será refratada quando ela penetrar nesse meio. Ou seja, qual será a mudança de velocidade da luz. Porém, temos que ter como parâmetro alguma coisa. E esse parâmetro é a velocidade da luz no vácuo. Então, esse índice de refração será calculado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é o C, tá? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, pela velocidade da luz no meio, onde ela está se propagando. E é óbvio que não existe velocidade maior que a velocidade da luz no vácuo. Consequentemente, esse N sempre será um número maior ou igual a 1. Será 1 exatamente no vácuo ou no ar, a gente considera que é 1 também. Tranquilo? Então, ó, como eu pus aí, o índice de refração mede o grau de refringência de um meio transparente, o grau de refração de um determinado meio transparente. Normalmente aumenta com a densidade do meio, isso é importante. Normalmente meios mais densos possuem índice de refração maior que os meios menos densos, quando comparados entre si. Tá certo? César, isso é regra? Vê, na maioria dos casos. A gente tem algumas exceções de meios até diferentes com o mesmo índice de refração, mas são coisas particularizadas. Normalmente isso vai ocorrer, tá certo? O ar e a água, por exemplo, o índice de refração do ar é 1 e o índice de refração da água é 4/3. E a água é mais densa que o ar, então confere essa informação. A gente colocou aqui, ó, vácuo, ar, água e o vidro, e aí você percebe perfeitamente que quando a gente vai aumentando a densidade do meio, o índice de refração aumenta junto. Percebe também que o índice de refração do ar ele não é exatamente 1, mas a gente considera como tal, para efeito de cálculos, que o índice de refração do ar ele é aproximadamente 1 mesmo, tá bom? Então, qual a relação que o índice de refração possui com a velocidade? A gente consegue, a partir desse cálculo aí, do índice de refração absoluto. Veja só, o índice de refração de um meio em relação ao outro pode ser medido pela razão entre os respectivos índices. Opa, desculpa.
Então, ó, se eu chegar nessa minha equaçãozinha, achei que tivesse escrito, perdão. No lugar do N, se eu colocar C sobre VA, e aqui C sobre VB, e eu cortar os dois Cs, eu vou ficar com NA sobre NB igual a VB sobre VA. Isso mostra que nos meios onde o índice de refração for maior, a velocidade será menor, porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Você pode até estender isso aí para o comprimento de onda também, porque você não deve esquecer que na refração não ocorre mudança de frequência. Então, na verdade, a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu apagar aqui, colocar uma telinha em branco, uma letrinha azul. Eu posso dizer que NA sobre NB é igual a VB sobre VA, que é igual a lambda B sobre lambda A. Não esquecendo que as frequências na refração permanecem inalteradas. Tranquilo? Retorna aqui comigo. Bom, esses foram os conceitos iniciais sobre refração luminosa. Faça assim, assista outra vez ou leia algo sobre refração de ondas, vai te ajudar muito. Tá bom? Você viu que nós já introduzimos conceitos que nós tínhamos colocado na aula sobre ondulatória. Então, caso você tenha esquecido, é interessante dar uma reforçada nisso daí, para que você entenda legal a refração da luz. Certo? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Abração.